Olá, turma! Como vocês estão? Estou sentindo saudades de vocês, hein? Sexto ano, vamos lá para mais uma aula de ciências? Este conteúdo está no livro de vocês, agora lá na página 74. Façam as anotações, destaquem aquelas informações principais e não deixem também de anotar as dúvidas de vocês. Então, vamos lá? Nós já falamos a respeito das principais características que observamos no ser vivo, que são nutrição, reprodução, organização celular e crescimento, desenvolvimento, o movimento e a reação a estímulos. Nós também falamos a respeito do microscópio como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da teoria celular. E a respeito da teoria celular, nós vimos que ela tem 3 fundamentos, que todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, as células se originam de outras que já existiam, e essas células têm atividades fundamentais para os seres vivos. Esses seres vivos, de acordo com a quantidade de células, eles recebem aquela classificação de seres unicelulares, quando tem só uma célula, ou pluri ou multicelulares, quando tem mais de uma célula. Podemos exemplificar isso pelas bactérias, como seres unicelulares, e os animais como seres pluricelulares, assim como também são as plantas. E esses seres uni ou pluricelulares apresentam 2 padrões de células, que são as células tipo eucariota e a célula procariota. E nós vamos falar delas agora, ok? As células com núcleo são as células eucariotas, ou ainda chamadas de células eucarióticas, que formam seres uni ou pluricelulares. Então, os seres com esse tipo de célula podem ter uma ou mais células. São unicelulares, com célula eucariota, por exemplo, os protozoários e alguns fungos. E são exemplos de seres pluricelulares, com célula eucariota, os animais e as plantas. Os seres com esse tipo de célula, eles são chamados de seres eucariontes. Então, a célula é do tipo eucariota, o ser vivo que tem esse tipo de célula é um ser eucarionte. A célula eucariota ainda se diferencia em animal e vegetal, porque elas têm algumas características que permitem essa diferenciação. Aqui no vídeo, e também acompanhem aí no livro de vocês, é possível observar uma célula eucariota animal. Essa célula, ela apresenta 3 partes principais. Tem aí, no livro de vocês, para vocês destacarem a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana plasmática, ela tem a função de moldar essa célula. Ela delimita essa unidade básica dos seres vivos e controla também tudo que pode entrar ou sair da célula. Tudo que está dentro desse espaço marcado pela membrana plasmática, nós chamamos de citoplasma. O citoplasma, ele é um meio gelatinoso, onde a gente vai encontrar as organelas citoplasmáticas, que são todas essas estruturas que vocês veem aí dentro da célula. Cada uma dessas partezinhas tem uma função específica que é muito importante para manter essa célula viva. E no caso da célula eucariota, a parte que identifica esse tipo de célula é a presença do núcleo. No núcleo, a gente encontra o DNA, que é um material genético. E esse material genético, ele é responsável pelas informações das características e do funcionamento da célula e dos organismos. É o DNA, por exemplo, que informa a característica da cor dos nossos olhos. Esse núcleo na célula eucariota tem uma membrana em volta dele, que é importante a gente lembrar o nome dela. Essa membrana em volta do núcleo da célula eucariota chama carioteca. Temos também a célula eucariota vegetal, que além da membrana plasmática, do núcleo e do citoplasma, ela tem algumas estruturas especiais.
É o caso da parede celular de celulose, que garante às plantas, aos vegetais, né, que todos que possuem esse tipo de célula, uma resistência e uma proteção para suas estruturas. Destacamos também na célula vegetal a presença do cloroplasto, que é uma organela citoplasmática com clorofila, que é aquela substância muito importante para acontecer a fotossíntese. Nós já falamos a respeito desse assunto. E preenchendo a maior parte do citoplasma da célula eucariota vegetal, a gente encontra o vacúolo, que armazena substâncias nutritivas ou aquelas substâncias que essa célula precisa eliminar. O segundo padrão de célula são as células com material genético disperso no citoplasma, que nós chamamos de células procariotas ou célula procariótica. São as células que formam seres vivos unicelulares, como as bactérias e também as cianobactérias. Vocês lembram daqueles seres vivos microscópicos que nós já comentamos? As bactérias são um exemplo desses micro-organismos. Diferente do que nós vimos lá na célula eucariota, aqui nós temos a membrana plasmática, poucas organelas no citoplasma, mas aqui não tem núcleo. Então, a ausência de núcleo nas células procarióticas é a principal característica dessa célula, enquanto que o núcleo é a principal característica da célula eucariota. Então, a gente pode observar que a célula eucariota e a célula procariota têm como característica em comum apresentar membrana plasmática. E essa membrana plasmática está delimitando o conteúdo do citoplasma celular. E esse citoplasma, ele tem mais organelas na célula eucariota, que é uma célula mais complexa do que a célula procariota. E a principal diferença entre os padrões celulares está na presença do núcleo na célula eucariota e essa ausência que a gente nota na célula procariota, observando que o material genético, o DNA ali, ele está todo misturado ali no meio dessa célula, sem nenhuma proteção. Para os seres vivos multicelulares, existem diferentes células com diferentes formatos e com diferentes funções. No ser humano, por exemplo, existem células musculares que são mais alongadas, existem células sanguíneas, nós temos também células ósseas, células nervosas que são mais ramificadas, e todas elas são formadas ainda durante a formação desse ser vivo. Mas essas células, elas com tantas diferenças, funcionam em conjunto no nosso corpo, porque elas passam por um processo de diferenciação, onde elas ganham funções específicas, se organizam e se agrupam, formando tecidos, órgãos, sistemas e garantem o funcionamento do organismo. Mas sobre essa organização nós vamos falar nas próximas aulas, porque agora é hora da gente fazer as atividades sobre o que nós explicamos nessa videoaula. Essa atividade você deve copiar e responder em folha separada, de forma organizada, e lembrem de colocar um nome nas atividades de vocês. Sobre esse conteúdo, é para fazer as atividades da página 79, o sistematizar 1, 2 e 3, refletir número 1 e o desafio. Qualquer dúvida, me procurem, vejam o vídeo quantas vezes vocês já acharem que for necessário, não deixem de fazer a atividade. Um beijo!